Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, bem conhecido, mas que sempre dá o que falar, né? Os nossos relacionamentos. E aquela linha que às vezes parece invisível entre julgar e discernir. A nossa base hoje é uma lição bíblica focada lá em Mateus capítulo 7, sabe? Do versículo 1 ao 6. E a ideia é tentar decifrar como aplicar aquele famoso não julgues para que não sejais julgados. Mas, assim, sem anular nossa capacidade crítica, né? Principalmente quando a gente convive em comunidade, na família da fé. Como que a gente equilibra isso na prática? Como lidar com as falhas dos outros e, claro, com as nossas? É um desafio constante, né? Essa fonte que a gente analisou, essa lição, ela argumenta uma coisa interessante, que a instrução de Jesus ali em Mateus 7 não é um veto total ao pensamento crítico. Não é pra gente ser ingênuo. O que ele condena mesmo é aquele julgamento ferino, maldoso, sabe? Aquele que machuca em vez de curar, principalmente entre irmãos na fé. O ponto central é como harmonizar a misericórdia com a percepção que relacionamentos saudáveis exigem, né? Não é fechar os olhos, mas abrir com a intenção certa. E a lição usa umas imagens bem fortes para isso, né? O tal do argueiro e a trave no olho. O argueiro, pelo que a fonte descreve, é tipo aquela falhazinha pequena, quase uma poeirinha que incomoda, sabe? Já a trave, nossa, aí é um problema sério. Um erro grande que pode distorcer toda a nossa visão. E ambos atrapalham, né? A forma como a gente se vê e como vê os outros. Exatamente. E o interessante, que a fonte destaca, é que Jesus não foca só na existência desses problemas. Não é só dizer, tem argueiro e trave. Ele foca em como a gente lida com eles. Primeiro, a orientação é usar o mesmo critério que a gente gostaria para nós. Tratar o erro do outro com amor, com misericórdia. Isso está lá no versículo 2 de Mateus 7. Segundo, e esse talvez seja o passo mais difícil, é a autoavaliação radical. Tirar a nossa trave antes de sequer pensar em apontar o argueiro do outro. Isso está no versículo 5. Essa introspecção daria pra gente, mais clareza e humildade para ajudar de verdade, não só apontar. Nossa, essa parte da autoanálise é fundamental mesmo, porque evita aquela hipocrisia, né, de pegar pesado com os errinhos dos outros, enquanto a gente ignore os nossos problemões. E nos lembra também, como a fonte aponta citando outras passagens, que a gente não é o juiz final, né? Nosso papel seria mais o de auxiliar, com gentileza, com empatia, como Paulo fala lá em Gálatas 6, né? Ajudar a restaurar. Perfeito. A fonte até traz uma citação do John Stott que resume bem isso. Ele diz algo como, o discípulo de Jesus é um crítico, no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. É uma distinção, crucial entre avaliar para construir, para ajudar, e julgar para condenar, para diminuir. O foco muda completamente, né? Da acusação para a restauração. Certo, entendi. Isso cobre bem essa parte do julgamento dentro da comunidade e entre as pessoas. Mas aí a gente chega naquele versículo 6 de Mateus 7, que soa quase como, uma exceção. Não des aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Como que a fonte interpreta essa passagem, que parece tão seletiva? Quem seriam esses cães e porcos? Essa é uma passagem que exige bastante cuidado na interpretação, né? A lição que a gente usou, ela se baseia em outras escrituras, como Filipenses 3, onde cães são ligados a maus obreiros, sabe? Então, ela sugere que os cães aqui poderiam ser aqueles que, ativamente distorcem ou atacam a mensagem sagrada. Talvez figuras com uma postura muito legalista, agressiva, ou totalmente contrária aos valores centrais, como Paulo menciona em 2 Coríntios. A ideia não é rotular para sempre, mas reconhecer um padrão, sabe? Um padrão de hostilidade ou desprezo pelo que é santo. E os porcos? Qual seria a ideia aí? Seguindo a mesma linha de raciocínio da fonte, os porcos seriam aqueles que, talvez até de dentro da comunidade, mostram desprezo, consistente pelas pérolas do Evangelho. Pelos ensinamentos valiosos, né? São pessoas que parecem incapazes de valorizar ou que, continuamente rejeitam a profundidade espiritual que é oferecida. A instrução, então, seria sobre ter discernimento. Discernimento para não
Não desperdiçar o que é precioso com quem demonstra, repetidamente, não ter apreço ou respeito por isso. Não é um julgamento final sobre a pessoa, entende? Mas uma avaliação sobre a receptividade naquele momento, sobre onde investir a energia espiritual. Com o não julgueis. É mais sobre reconhecer onde a mensagem pode ter alguma chance de ser recebida. E onde ela seria, segundo a interpretação da fonte, talvez, profanada ou simplesmente ignorada, pisoteada. É um discernimento bem prático, na verdade. Exatamente. A sabedoria estaria justamente aí, em equilibrar a misericórdia, a oferta de ajuda, com a percepção de quando essa oferta está sendo consistentemente rejeitada ou desvalorizada. O objetivo final, mesmo aqui, não seria condenar, mas talvez proteger o que é sagrado e focar os esforços onde existe alguma abertura, né? Bom, fazendo um balanço então dessa nossa análise de hoje, fica bem claro que a mensagem central que a fonte tira de Mateus 7 é um chamado para esse equilíbrio delicado. Tratar os erros, os nossos, a trave, e os dos outros, o argueiro, é necessário sim. Mas a abordagem tem que ser sempre para restaurar, com humildade, como o Tiago também lembra, né? E a autocrítica honesta vem antes de qualquer tentativa de corrigir o outro. Isso é fundamental. Sem dúvida. Essa capacidade de discernir é vital para navegar os relacionamentos, sejam eles quais forem. O ponto crucial que a fonte ressalta mesmo é a intenção. A intenção por trás da nossa crítica e a maneira como a gente expressa. A gente busca a edificação mútua, a cura, ou só aquela satisfação de apontar o dedo? É discernir para proteger e construir, versus julgar para diminuir e excluir. Essa é a diferença-chave. Deixa com uma questão para a gente pensar, né? Especialmente hoje em dia, nesse ambiente digital, por exemplo, que é tão rápido para julgar, tão superficial às vezes. Como que a gente pode cultivar essa habilidade de discernir com profundidade, com sabedoria e principalmente com empatia, sem cair naquela armadilha da crítica fácil, sabe? Ou, por outro lado, na indiferença total. Fica aí a provocação para nossa reflexão.